Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Nesta rica oportunidade que Jesus nos concede. Eu estou com um tema pregando aqui na terça-feira, mas como não teve escola bíblica e eu quero dar a lição, eu não ia dar. Porque a gente teve lição na sexta, quem foi lá sexta ouviu a palavra, e no domingo também um reforçozinho lá, pastor Samuel, e hoje seria a continuidade da nossa pregação aqui, mas pediram, né? E aí é que está as pessoas que pediram isso. A lição, quem tem a revista, é a de número 13, a última lição, que vai falar a verdadeira identidade do cristão. O textual começa assim. Textual da revista. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai é o que está, a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. A verdade prática diz assim: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Amém, amados? Amém. Eu vou dar um exemplo, né, para a gente começar, porque é culto de doutrina, né, de ensino, culto da gente aprender a palavra. Então, a gente vê que um advogado formado, mas que não exerce a função de advogado, qual é a validade, qual é a serventia do advogado que não exerce? Nenhum recurso. Nada. Ele não pode defender ninguém que ele não está exercendo a função. Para ele ser advogado e respeitado, ele tem que exercer. Né? Então, a mesma coisa é o cristão. Ele só é verdadeiro cristão se ele praticar aquilo que ele aprende. Né? Então, nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus. Porque aprender a praticar a palavra de Deus. Porque a ouvir a palavra de Deus é ruim, irmãos, se a gente não tiver um objetivo de praticá-la. Se a gente não tiver um objetivo de crescer na presença de Deus. De a cada dia mais conhecer. O profeta Oséias, ele disse: o meu povo se corrompe por falta de quê? Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. De conhecer a Deus. Porque é igual o que a gente está vivendo hoje no mundo, né? As pessoas só querem conhecer ou só querem se aprofundar naquilo que vos interessa pessoalmente, né? Individualmente, né? E as pessoas vão e olha, irmãos, que está tomando uma proporção tão maligna no mundo que aquilo que não tem base humana, não tem base bíblica, estão lutando para que se torne lei, para que se torne legal e para que se torne favorável
no contexto da humanidade, que é a imoralidade, que é as drogas, né? Que é o que foi o nome. Estão fumando maconha aí no beco, é? É cheio de quê? É incenso, é? Então, irmão, nós precisamos nos aprimorar na palavra de Deus e começar a praticar essa palavra. Porque aí, quando nós estamos preparados na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus, aí a gente vence toda essa questão, toda essa oposição que estão colocando, né? Estão querendo vencer de outra forma, mas a igreja de Jesus Cristo, ela vence tudo diante da presença de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. A igreja que se diz igreja, ela está tomando caminhos errados, estão recorrendo situações erradas. O que está escrito na palavra, está escrito na palavra. Juiz não pode mudar isso. O poder público não pode mudar isso. Ou eles obedecem a palavra, ou a igreja tem que se colocar como igreja, independente do que o homem pensa, independente do que os poderosos pensam. A igreja tem que pegar a palavra e dizer: nós cremos nisso aqui, e acabou. Então nós precisamos tomar essa posição. Mas que não... Olha, eu vou pegar a palavra aqui, senão... Olha, irmãos, olha o que Jesus diz aqui no texto, Mateus capítulo 7, vamos ler a verdade prática, que é o tema dessa lição, a verdadeira identidade do cristão. Essa lição desse trimestre é uma lição muito, muito poderosa e muito propícia para os dias, para o momento que a igreja está vivendo nos dias de hoje, né? Então vamos lá, na leitura bíblica. Se você não tem a lição, você tem uma Bíblia e você abre aí a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 7. Deixa eu ver. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, e em teu nome profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Amém, irmãos? Amém. É culto de ensinamento, então vamos pregar, né? Olha o que diz o texto, né? Vão se apresentar, porque todos, a Bíblia diz que todos compareceremos diante do Senhor. Senhor, Senhor, no teu nome nós pregamos, no teu nome profetizamos, no teu nome nós curamos, no teu nome nós fizemos muitas maravilhas. É muita coisa, irmãos, que a pessoa faz, e no nome de Jesus. É o que está acontecendo hoje. Muita gente faz muita coisa no nome de Jesus. Muita gente canta, né, a Jesus. Muita gente prega, né, e diz que é Jesus, a palavra de Deus. Mas aí Jesus
diz assim: e eu vos direi abertamente, ou seja, todos que estarão ali verão: apartai-vos de mim. Isso aqui é o juízo, sabe, irmãos? É o julgamento, quando Jesus separará as ovelhas do seu rebanho de bode, né? Separa um do outro. Aparta de mim, vós que praticai o quê? Então, olha só que coisa. O que está acontecendo? Canta, prega, cura, faz milagre, faz maravilha. Maravilha você pode comparar tudo que é bom, que se faz de bom, né? É uma assistência social, entendeu? É fazer uma bondade a uma pessoa, fazer uma oferta bem generosa para uma igreja, para um ministério. Maravilha, maravilha, coisa boa. A pessoa operou muitas maravilhas, fizemos muitas maravilhas, mudamos a vida de muitas pessoas. E as pessoas estão iludidas com isso, que acham que porque é bom, ou porque se acha bom e faz alguma coisa boa, vai ter salvação. Não, não é assim não. Jesus é que está dizendo no texto: nem todos que me dizem Senhor entrará no reino do meu Pai. Porque Jesus está dizendo o que para nós, para a igreja? Quem quer entrar no reino de Deus? Está no texto, nós vamos ler o resto da lição, né? O restinho da leitura. Para nós fazermos parte e herdarmos este reino, irmãos, está aqui bem claro. A verdade prática explica tudo já. Que não basta apenas, olha o que a verdade prática diz: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que ele ensinou ou o que nós aprendemos, ouvimos, né? Então, praticar essa palavra. Aí, as pessoas hoje, o mundo hoje, a igreja de hoje, está fazendo muitas coisas. Tem muita gente boa fazendo muita coisa. Mas, estão fazendo também o que Jesus está dizendo aqui, praticando iniquidade. Irmãos, o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que a gente praticava, que a gente chamava de pecado quando a gente era pecador, sem o perdão de Cristo. Iniquidade é o pecado que a gente tinha quando, antes de aceitar Jesus, a gente praticava naturalmente, como se aquilo ali fosse normal. Como, por exemplo, se prostituir, beber, jogar, né, jogos de azar, e mentir, enganar as pessoas, comprar e dar calote, essas coisas parecidas. Então, quando o crente aceita Jesus, ele não faz mais essas coisas, ou não deveria fazer, porque hoje é o que a gente mais se vê hoje. Pessoas ditas crentes enganando os outros, dando calote, mentindo. Então Jesus vai dizer para esse tipo de gente, e sem falar dos poderosos, né? Que tem uma gama de gente aí hoje, com a fama que não deveria ser assim no nosso meio, né? Mas Satanás entrou devagarzinho e foi dando fama às pessoas cristãs da igreja e foi elevando alguns para poder hoje estar vendo o que está acontecendo, os escândalos hoje, de pessoas que não deveriam dar escândalo. Mas Jesus diz já na sua palavra que lícito é que essas coisas aconteçam, mas ai daquele pelo qual vem o quê? O escândalo, né? Então Jesus, irmãos, Jesus é Jesus. Agora, quem aprende de Jesus,
aí tem a vida que Jesus oferece. Tem a vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Aí o versículo 24 da leitura de Mateus 7, 21, agora estamos no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva, e as correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu os rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Eu não vou citar nomes aqui, porque não vai resolver a vida de ninguém. Mas, irmãos, eu vou falar de mim, que sou o menor dos menores. Se falando de pastor, de presbítero, de dirigente de igreja, eu sou o menorzinho que existe. Porque não tenho riqueza, não tenho influência de mídia, não tenho nem seguidores. O meu Facebook é uma tristeza. Eu abri uma conta no YouTube, misericórdia. Mas você vê que tem gente nas redes sociais que por causa porque fala tudo dentro da boca, aí tem 200, não sei quantos milhões de pessoas seguindo uma feiura daquela, uma coisa feia daquela. Agora, quem prega a palavra de Deus, quem prega a verdade de Jesus, tem seguidor não. Tem não. Por quê? Porque hoje a palavra hoje tem que ser qual? Tem que ser aquela que Jesus hoje vai te abençoar. Hoje essa sua sofrência vai acabar. Hoje o seu problema vai ser colocado um ponto final. Vai não. Jesus não veio para colocar ponto final no problema de ninguém não. Ele veio para tirar o ponto que tinha e colocar uma vírgula e deixar você escrever o resto da sua história. Que tem gente que hoje Deus tira o ponto final da tua derrota e coloca uma vírgula e ele começa a escrever. Não, quem tem que escrever essa história nova é nós. Ele dá o caminho, ele dá a direção e nós escolhemos qual o caminho que nós vamos seguir. Então, o que dá ibope, o que dá seguidores nas redes sociais, é meia dúzia de palavras de machazear ego de crente, de pessoas. Que tem gente em casa que assiste, que não tem coragem de curtir, de fazer nada lá. Ele fica lá, mas o que é bom gravar? Porque tem gente que não sabe o que é evangelho, e quando escuta, aí fica interessado em saber. Porque, irmãos, está um escândalo tão terrível no mundo por aí, que as pessoas não estão dando mais credibilidade para as igrejas, viu? Não é para a igreja, é para as igrejas. Por causa de quê? Por causa da ganância do homem, por causa dos interesses do homem, de querer conquistar uma coisa que não é dele, que não é da igreja. Não é, irmãos. Essa lição fala muito sobre isso. E a igreja só não pode, se as nossas lideranças não abrirem os olhos, sabe, irmãos? Esta igreja física, esta igreja parede vai fechar as portas no Brasil, vai virar ruínas, vai ficar que nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, irmãos, hoje não tem mais igreja como tinha, não. Os Estados Unidos já foi que nem o Brasil.
Pode ver que foi os Estados Unidos que foi o celeiro para o Brasil. Foi os missionários vieram da onde? Da Suíça. Não, eles estavam nos Estados Unidos. Foi lá nos Estados Unidos que eles receberam a revelação para vir para cá. Porque na Rua Azusa, nos Estados Unidos, não sei de que cidade, não sei de que, eu nunca fui lá, nunca estudei sobre os Estados Unidos, mas a história de Daniel Beck na Bíblia diz que eles estavam na Rua Azusa lá, foi no avivamento de lá que Daniel recebeu a revelação para vir para o Brasil. Uma cidade chamada Belém. Hoje não é Israel. Belém, para cá, do lado do sul, não sei, da América. E aí eles pesquisaram e acharam a cidade de Belém, do Pará. E eles pegaram o naviozinho e foram até ali. E aí quando começou tudo. No Brasil. Aí o que aconteceu com os Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje, um templo grande, que cabe 500, 600 pessoas. Vocês sabem quantos cultos tem durante o dia? 4, 5 cultos. Por quê? Porque uma igreja só não pode alugar um templo. Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer igreja que aluga um templo para fazer igreja, não. Porque lá tem lei. Nos Estados Unidos, essa congregação da Penha nunca existiria. Sabe por quê? Porque para ter uma igreja nos Estados Unidos tem que ter um alvará. Nos Estados Unidos, para ter uma igreja lá funcionando, tem que ter saída de emergência, tem que ter todo um equiparato de segurança, de incêndio, e tem que ter um bombeiro, tem que ter um enfermeiro. Você está pensando que é brincadeira? Mas por que ficou desse jeito? Porque o evangelho lá foi banalizado também. E aí a lei, entendeu? E no Brasil está caminhando para isso, irmãos. Está caminhando para isso. Por quê? Jesus, ele deixou a palavra dele para nós, ele fez a obra redentora, nos salvou, nos deu a certeza da salvação e entregou a nós, aos líderes, aqueles que ele nomeia, aqueles que ele chama para ser obreiro. Ele incumbiu a responsabilidade sobre os pastores. Eu preguei outro dia aqui e falei que se Jesus tivesse que vir aqui toda hora resolver um problema da gente, ele precisava de pastor, irmão? Não precisava. Agora, se você crê e eu creio, às vezes nós mesmos resolvemos alguns problemas sem precisar de falar com o pastor também. É só você ter fé. Nem tudo você precisa contar. Nem tudo você precisa abrir. Porque Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe. E outra, se você precisar de uma quantia, será que o seu pastor tem para te dar? Não tem. Não tem, por esse motivo. Então, você precisa de quanto? Pede para Ele. Viu? Pede para Ele. Porque Ele dá. E Ele tem para dar. Agora, qual é a função de um pastor? É pregar a palavra como ela é, irmãos. Estão se pregando a palavra, sabe? Eu fico só olhando assim, tem gente que prega a palavra por aí, que parece que está pregando por parábola, parece que ele quer ser Jesus. É porque Jesus pregava, mas depois ele explicava a parábola. Hoje estão pregando assim meio que escondido, não revelam muita coisa. Por quê? Porque se a gente, hoje está assim, se a gente abrir mesmo, como eu abro aqui para vocês, culto de doutrina, é meia dúzia de crente que vem. Por quê? Porque nós estamos mal acostumados, irmãos, em cultuar a Deus. Nós estamos acostumados a vir para a igreja para receber uma promessa, para receber uma bênção, para receber uma palavra profética. Hoje não, irmãos. Nós temos que ter outra maturidade em relação ao que é ser crente, o que é servir a Deus.
E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando você decide, quando eu decido servir a Deus, olha, irmãos, é por isso que tem muito crente desmantelado hoje no meio do mundo. Porque Satanás enganou um monte de gente e aí as pessoas não se preocupam. Então a coisa, não, está tranquilo, irmão, quando estiver tudo tranquilo, se preocupe. O crente que não é perseguido, irmão, ele não está bem com Jesus, não. Ele está bem com outra pessoa. Com Jesus não é, não. Aleluia. Olhe, Glória a Jesus. eu vou dizer para você que eu arrumei um emprego agora. Irmão, mas o negócio não é bom, não. O negócio não é brincadeira, não. Irmão, pelo amor de Jesus, o crente que quer servir a Deus e que quer ter uma vida de bênção com Deus, o inimigo ele cerca a gente em todo canto do mundo. Ele usa o instrumento que ele achar no meio do caminho, ele vai usar para tirar a nossa paz, para tentar, entendeu? Trulhar os nossos caminhos, os nossos passos. O bicho é sujo. Aí Jesus fala aqui no texto que o homem que ouve estas minhas palavras e as pratica é assemelhar-me ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? Aí é a pregação que eu preguei domingo. Aí Jesus fala de quê? Da água, irmãos. Vem a chuva, vem os rios, vem os ventos, vem as tempestades, bate sobre essa casa. Olha, aqui no texto, Jesus disse o que nós somos. Nós somos uma casa. Paulo vai dizer que nós somos o quê? O templo, já ficou maior. Mas a casa que Jesus está dizendo aqui, é a casa, o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós somos a casa, sobre a rocha que é Jesus. E quem habita nessa casa, o Espírito Santo. Se nós não estivermos firmados na rocha, e se o Espírito Santo não estivermos em nós, quando vem a chuva, a gente corre. Quando você está na rua que vem uma garoa, vem uma chuva, você está sem guarda-chuva, o que você faz? Você corre debaixo de uma cobertura, para debaixo de uma árvore que seja bem frondosa, que aí a água vai cair uns pinguinhos, mas demora para cair mais. Então você vai procurar um refúgio, sim ou não? Quando a chuva cai mesmo com força, aí é que a carreira é grande, né? E os ventos, fica caçando um lugarzinho para se esconder e caçando um jeito. Irmãos, quando Jesus está dizendo, quando alguém firma os seus passos, firma a sua vida, a sua casa na rocha que é Cristo, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o raio todo, irmãos. O crente fica ali, ó. E se tem mais, não cai um pingo nele. Porque quem se abriga debaixo das asas do Todo-Poderoso, irmãos, não se molha. O vento não atinge. Você fica firmado. Então, Jesus está dizendo, aquele que ouve, mas não escuta. E aí o que acontece? Quando vem a chuva, quando vem a água, quando vem a tempestade, bate, derruba a casa, o que acontece? Primeira coisa que acontece na vida de algumas pessoas na igreja é que qualquer coisa que acontece na igreja, na direção da igreja, na coisa, procura outra igreja logo, já some logo. Vai procurar outro ministério, já muda de lugar. O que é isso? Não está firmado, não. Jesus não. Não está não. Agora, o que isso pode mudar? Se a pessoa cair em cima, de repente Jesus muda a história, né? Porque eu aceitei Jesus em Cidade Nova 2
e congreguei lá 13 anos. 13 anos não, 10 anos. Em 10 anos ali, eu me batizei nas águas, eu noivei com a minha esposa, casei, tive a Isabelle, e quando completou 10 anos, eu já era obreiro, já era auxiliar da igreja, me tornei tudo, eu só nunca zelei da igreja, limpar. Mas na igreja de Cidade Nova 2 eu fiz tudo um pouco. Fui professor de escola bíblica, fui porteiro, fui sonoplasto, fui líder de mocidade, fui líder de jovem, fui superintendente da escola bíblica dominical, fui auxiliar da igreja, e de lá eu saí para dirigir outra igreja. Fiquei auxiliando por 9 meses a outra igreja do Jardim Andaraí, e fiquei, de repente, o pastor me colocou para dirigir, eu dirigi 3 anos e alguns meses. Nunca me desviei nesse período que eu me converti em Cidade Nova 2. Nunca me afastei, nunca deixei de cultuar. Nunca. Pastor, tinha algum problema? O quê? Problema? Riscar fogo. Labareda cobria. Entendeu? Tempestade, foi tempestade. Mas eu nunca arredei o pé. Irmãos, sabe, eu não sei, as pessoas podiam pegar alguma coisa boa de mim, pelo menos nesse sentido. Sabe, irmão, quando tem algum problema, principalmente com o pastor da igreja, os meus problemas sempre foi com gente grande, nunca foi com membro de igreja, não. Os que, obreiro que cuidava comigo, eu fazia vista grossa, irmão. Tinha obreiro que queria meu terno. Eu não tenho muitos, mas se eu tivesse, eu dava um para tudo. Entendeu? Queria meu lugar, queria ser eu. Eu falei, não pode, você não pode ser eu, seja você. Jesus é na tua vida também. Tem alguém que se vê esse vídeo e vai dizer assim, quem é que quer ser um troço desse? Amados, e quando eu tive alguns arranca cabelo, alguma coisa com os meus pastores, fui disciplinado por alguns deles, disciplinado no bom sentido, tipo assim, me dá isso aqui, a partir de hoje você não tem que fazer nada aqui, pode ficar no cantinho ali adorando, quando você aprender, e ele tudo, entendeu? Fica aí. Hoje a gente faz isso com algum crente, ele não pisa na igreja. Não pisa na igreja. E quando volta, já volta querendo ser alguma coisa de novo. Não aprendeu, irmãos. Não aprendeu. Eu vou dizer mais. Quando isso acontecia comigo, aí era que eu não perdia o culto mesmo. Aí era que eu estava no culto. E eu ia lá, e tomo palavra. E o pastor, rebelde. Isso é crente rebelde que não obedece o Senhor, não obedece a palavra, nem fica brigando, fica entendeu? A chicote estralando, me ajude a suportar. E vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai aprendendo. Aí as pessoas olham para mim hoje e dizem, quem é fulano? Quem é ciclano? Por que ele? Por que ele? Por que ele? Você quer saber? Você quer passar pelo que eu passei? Você quer viver a vida que eu vivi? Você quer a experiência que eu tive? Glória a Jesus, aleluia. Vamos para a Bíblia, que Jesus é a nossa vitória. É Jesus. Glória a Deus. Mas as pessoas hoje querem um cargo, querem uma posição na igreja, quer ser até presbítero, evangelista, de qualquer jeito. Tem umas igrejas aí que paga, você paga, e eles dão a credencial de evangelista. Agora, se você é evangelista, eu não sei. Se você pode ser um evangelista, eu não sei. Eu prefiro passar pelo que eu passei para estar onde estou. E olha, irmãos, não estou aqui porque eu acho bonito, não. Não estou aqui porque almejei isso aqui, não. Eu estou aqui porque Jesus disse assim, vou te levantar e vou te fazer um homem. Um pregador da minha palavra. E eu prego isso porque ele disse que é da minha palavra, não é da tua.
Você vai pregar a minha palavra, não é a tua. Né? Porque as pessoas querem pregar, irmãos, e querem pregar, e prega bonito. Eu acho lindo, mas não me convence. Não me convence, meu amigo. Eu chegar num culto e tá aquele mover de Deus, glória a Jesus, e de repente o pregador vai pregar. Daí ele lê uma palavra de Deus assim, gente, e aí começa. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei como que você vai sair. É onisciente agora também? É onipotente? Eu não sei como vocês entraram, e também não sei como que vocês vão sair, não sei não. Agora, quem pode afirmar isso são os senhores e as senhoras, e eu não. Como que eu vou sair desse culto? Como que você vai sair? Só um de nós, cada um de nós aqui sabemos. A menos que Jesus me diga realmente, a menos que Jesus me fale, ministre ao meu coração e me revele e comprove que a revelação que Ele me deu é verdade, porque existe, amém, irmãos? Jesus revela, sim ou não? Jesus fala o profundo e o escondido, sim ou não? Mas Ele fala para quem Ele quer e Ele usa quando Ele quer e é quem Ele quer. Não é o pregador. Então, a nossa vida tem que ser firmada na rocha que é Cristo. Na verdade, a introdução, não sei se vai dar para a gente ler, porque já vai terminar a lição, já no horário. Mas eu acho que só a palavra, porque a palavra é a melhor que tem, né, irmãos? A palavra do Senhor. A lição é um resumo. A lição, na verdade, é toda uma extração daquilo que o escritor extraiu. Que se eu for falar em cima do assunto dele todinho, aí Deus vai revelar mais coisas do que já revelou para ele, amém, irmãos? Aí tem que estender o culto para 10 horas. Não vai dar. Então, os irmãos lêem a lição em casa e a gente fica com essa introdução aqui, que é a leitura. Não adianta a gente achar que nós vamos entrar no céu de qualquer jeito. Tem muita gente. Eu estou pregando. Nós não podemos achar que vamos... mas então o sacrifício de Jesus se viu do quê? Irmãos, Jesus disse assim, é melhor, é muito mais importante uma alma salva do que o mundo inteiro. Olha aí, a importância que o Senhor dá para uma vida. Vocês pensam que o sacrifício de Jesus foi em vão, né? Foi não. Tem muita gente salva já no céu. E tem muita gente aqui na terra que vai ser salva. Mas tem muita gente também pensando que vai ser assim. Jesus já morreu, pagou o preço pelos nossos pecados. E pronto, está tudo certo. Não, está tudo certo não. Se não fizer o que Ele diz, não é salvo não. Não é salvo não. Porque o próprio Jesus aqui deixa bem claro. Então, é tipo assim, eu posso dizer que creio no Senhor, aceitá-lo como Salvador. E eu aceitei Jesus, mas a minha vida eu continuo do mesmo jeito. Não, mas eu aceitei Jesus naquele dia, eu sou dele agora. Mas aí eu continuo praticando as coisas erradas. Eu continuo fazendo tudo que eu fazia antes. Eu estou salvo porque Jesus me perdoou. Eu já disse aqui, vou dizer que eu gosto de pregar sempre a mesma coisa, que é para a gente aprender. Eu já dei esse testemunho, irmão. Era muito mais fácil para mim ter aceitado Jesus em 2003 e de repente ter me dado um AVC e eu ter ido direto para o céu. Amém, irmãos? Era muito mais fácil para mim. Os irmãos concordam comigo ou não?
Eu queria dar 2011. Porque tem gente pensando, irmãos, que ser salvo é simples assim. Não é. Não é não. Não se engana. Ei, olha para cá. Não deixe o diabo te enganar, não. Não deixe, não. Não é assim, não. Oxi, Jesus abriu os braços, morreu, perdoou a gente, lavou os nossos pecados. Agora a gente pode viver a vida do jeito que você quiser viver. A única coisa que você vai sofrer é a colheita da semeadura que você fez. Se você plantar amor, você vai colher o quê? Amor. Se você plantar maldade, você vai colher o quê? Maldade. Se você adultera, você vai para onde? Para a morte. Morreu. Oxi! E quem quer morrer? E essa morte não é a morte física, simplesmente. É a espiritual mesmo. Hã? Não, meu filho, não. Jesus curou o cego e disse o que para ele? Cego de nascença. Homem, tu vigia agora. Foi o paralítico, né? Foi o do tanque ou foi o daquele que foi jogado pelo telhado? Foi o paralítico. Do tanque de Betesda, né? Foi ele mesmo? Jesus disse, olha, cuidado para que aconteça o quê? Não suceda coisa pior. Irmãos, o que é pior do que a pessoa ser paralítica sem poder se mover do canto? A morte eterna. Só. Então, como é a brincadeira? Que eu sou salvo e está tudo certo, e aí eu posso fazer tudo que eu quero. Menos o que Jesus pede para mim fazer. Não, mas cuidado que você agora é juiz e agora fica julgando. Jesus disse o quê? Vocês julgam eu julgo pela justiça de Deus. E se alguém quiser julgar, julgue, mas julgue pela justiça de Deus. Eu estou julgando alguém pelo que... Não, eu estou julgando pela palavra, eu estou falando pela palavra de Deus. Se o que eu estou pregando, irmãos, for contrário àquilo que Jesus pregou, aí tudo bem, aí eu estou julgando mesmo, eu estou falando tudo errado. Mas o que eu estou falando é tudo que Jesus falou, não estou falando nada que eu inventei. Agora as pessoas pegam as próprias palavras de Jesus e distorcem, colocam no tempo dele, na época em que ele quer colocar e para quem quer colocar, e a gente não sobra nada. Então o que a gente está fazendo dentro de igreja? Falando de amor, falando de Jesus, falando disso ou daquilo. Não, a palavra de Jesus, a Bíblia diz, olha o que Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passa. Ou seja, o que Jesus está dizendo? A minha palavra, ela é a minha palavra hoje, ela é amanhã e ela será eternamente a minha palavra. Passa geração e passa-se geração, mas a minha palavra continua a mesma coisa. O que era pecado há 2000 anos atrás, hoje ainda é pecado. Agora, quem é que perdoa pecado? Quem é que sara pecado? É Jesus de Nazaré. E quem é que tira pecado da gente? Jesus, pela palavra. Agora, o crente não fica pensando que aceita Jesus e aí tudo sai, vai embora. Não, você tem que crer. Você tem que fazer o esforço de conhecê-lo. Procurá-lo conhecê-lo. Leia as Escrituras. Pedir que o Espírito faça essa obra regeneradora em você. Deixe a palavra entrar. Deixe a palavra mover dentro das suas entranhas, dentro da sua alma. É como Hebreus no capítulo 12, 12, Jesus, 12, não lembro, mas Hebreus, que fala da espada. Que a palavra é como a espada de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos. Então, o julgamento que eu estou dizendo aqui
a palavra é quem faz. A palavra de Deus é quem faz. Agora, os falsos mestres e os falsos profetas que Jesus havia já escrito sobre eles, eles estão aí, enganando as pessoas, enganando a nossa juventude, enganando os nossos jovens e fazendo coisas engraçadas para que segurem os jovens dentro das igrejas. Se a igreja não voltar a viver a palavra, a pregar a palavra, a igreja, irmãos, será pior do que o mundo daqui mais 10 anos é muito, irmão, daqui mais 5 anos. Porque o que está de igrejas por aí, que pega o altar da igreja e pinta logo de preto. Pega um tambor, coloca no meio para fazer o púlpito. Um tambor, esses tambor que usa nos botecos, nos baile funk. Coloca na igreja. Aí coloca um monte de luzinha engraçada, um monte de luzinha. A igreja, estão fazendo da igreja, irmão, uma boate. O louvor é lindo. O louvor é maravilhoso. Mas o estilo da igreja está dizendo o que para a igreja? A igreja de Jesus não é isso, não. Põe esse jovem para orar, e põe esse jovem para ler Bíblia, põe esse jovem para consagrar, aleluia, faz uma vigília de palavra, aleluia, põe esse jovem para consagrar, porque não é louvando bonito, e nem falando palavras, e que não sei o quê, e que a presença hoje, e que Deus hoje, e que Deus... Irmãos, isso é conversa fiada. Glória a Deus. E olha o nome do culto, louvorzão. Tem um monte de igreja por aí fazendo louvorzão, não. Aí você procura jovem na terça, você não vê. Procura jovem na quinta, você não vê. Procura jovem num culto de ceia, você também não vê. E se vem, você olha assim direitinho, ele não toma ceia, não sabe o que é isso. Mas no louvorzão está todo mundo com o microfone na mão e cantando bonito. Pode cantar, não tem problema. Pode cantar na terra, pode cantar na igreja, pode subir no altar e cantar, pode subir no púlpito e cantar, pregar bonito, falar bonito, emocionar bonito, pode. Agora eu não posso garantir que lá no céu você vai entrar. Glória a Deus. Está aqui a palavra, Jesus que está pregando, não é eu que estou pregando. Foi Jesus que disse: Senhor, 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 o Senhor e o Senhor. Mas ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Se não for assim, eu não vou para a igreja mais. Se não for o que eu estou pregando aqui, eu não preciso ser nem pastor. Eu não. Para quê? Eu estou pregando uma coisa que não é verdade. Eu estou cobrando da igreja, eu estou pregando, ensinando uma coisa para vocês que não faz nenhum sentido nos dias de hoje. Que é até proibido falar de pecado hoje. Né? As instituições diabólicas que estão criando no mundo hoje, se você falar do pecado, do homossexualismo, entendeu? Do lesbianismo, você vai para a cadeia, você é homofóbico, você não. Eu não sou homofóbico, não. Eu sou de Cristo, e o que Jesus diz na sua palavra, eu vou pregar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Processar, processo. Quer pôr na cadeia? Ponha. Porque aí se cumpre em mim a palavra de Cristo. Se cumpre em mim o que se cumpriu na vida dos apóstolos. Agora, eu vou pedir. Então eu não sou pastor. Eu saio daqui, eu entrego o cargo, eu fico no meu lugarzinho lá, adorando a Deus. Por quê?
Porque os homens não têm coragem de assumir o posto que lhe foi confiado. Mas Ezequiel vem aí. Aleluia! É 38 ou é 34 de Ezequiel? Acho que é 34. 34 de Ezequiel vai falar dos pastores. Vai. Está pensando que é só a igreja que apanha? É que ninguém tem coragem de pregar para pastor. Porque todo mundo quer ser pastor. Os pregadores querem ter um cargo para... Irmão. 34? Não, essa profecia aí é para os pastores de Israel. É para os pastores de Israel. Pastores de Israel. Pastor pastoreava o que naquela época, irmãos? Não é para o pastor de Israel, não. É para os pastores que Cristo levantaria nos dias de hoje. Não é aqueles, não. Aqueles pastoreavam a ovelha. Porque Jesus tirou Davi, o Deus de Israel, tirou Davi do curral, lá do pátio, lá do cercado, onde ele pastoreava as ovelhas do pai dele, e trouxe para onde? Trouxe para o palácio. Glória a Jesus, aleluia. Para quê? Para pastorear Israel. Gente, pessoas. Deus constituiu a igreja e deu à igreja pastores. E os pastores, não, eu não estou generalizando. É bom que entenda isso aqui. Mas os que não deveriam estão se corrompendo. Os que não deveriam estão fazendo coisas que não era para fazer. Estão deixando as ovelhas e estão correndo atrás de outras coisas. Mas aquele que quiser servir a Jesus, toma a palavra e siga a palavra. Não siga homens, siga Jesus. Siga a palavra de Deus. Não, porque ir para a igreja confortável, e que as pessoas só falam coisa boa, e que é muito amor, e é um abraço daqui, uma aperta de lá. Sabe o que acontece, irmãos? Nesses negócios, hoje em dia é assim, não há sinceridade, não há fraternidade do Espírito, sabe o que é? Muito malícia mesmo, sabe? As pessoas se abraçam, daqui a pouco está apertando a tua esposa, daqui a pouco está apertando o teu esposo, e é aquela safadeza, daqui a pouco, sabe o que acontece? Vai um para um lado, vai outro para o outro, cada um arruma uma coisa nova, sabe por quê? Porque é assim que Satanás está fazendo. Enganando as pessoas com uma boa aparência de amor, para poder destruir famílias, para poder separar famílias. Fazer que nem o pastor Ziel, bando de frouxo. Está aqui o escritor da lição, está em rede nacional também. Bando de frouxo, podia vestir a saia em vez de calça. Bando de covarde. Aí Jesus vai pedir conta, Jesus vai pedir conta. Tem gente, não, Jesus vai pedir conta de nada, não. Vai não. Vai nada, Jesus é bom demais. Jesus é muito bom. Ai, como Jesus é bom. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Os irmãos olhem por mim. Aleluia. A irmã de Deus não vai cantar. Glória. E eu termino aqui. Nós vamos ofertar agora, amém, irmãos? Vamos ofertar. Eu quero encerrar a live, Isabelle. Desliga esse bichinho aí. Que Deus abençoe os ouvintes da palavra. E os que creem na palavra, tomem posse da palavra e sigam a palavra. Tem dúvida? Vá para a Bíblia. Lê a Bíblia. Pergunta para o Espírito Santo, que ele é o maior e o melhor professor que a gente tem. Aleluia. E aqueles que estão vivendo a vida assim meio esquisita, põe no eixo, rapaz, se converta. Porque Jesus vai pedir conta, viu? Fica pensando, eu posso fazer. Pode. Eu só não garanto se você vai poder entrar no céu. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pode ir.